Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e no vídeo de agora nós vamos atualizar a situação de Lucas Paquetá, a negociação do Flamengo com o West Ham para tentar a contratação do meia brasileiro que pode a qualquer momento retornar ao Flamengo. Mas, recentemente, no penúltimo vídeo, trouxemos que o Flamengo fez uma oferta oficial, documento timbrado, assinado por BAP e José Boto. E aí, o que aconteceu? O West Ham aceitou? Não aceitou? Vai aceitar? Recusou? Fez uma contraproposta? Nós vamos atualizar essa situação e eu já avisei a vocês. Isso é uma novela, sim. Eu não gosto de tratar como novela, porque é uma negociação, gente, uma operação extremamente difícil para o Flamengo. E vocês precisam entender. Mas eu também entendo o lado de vocês que ficam ansiosos. E por conta disso, eu estou aqui apurando as informações para gravar vídeo aqui no canal Vene Casagrande e deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo envolvendo essa novela. E já já a gente vai contar tudo. E tem também Jorginho, pode ser relacionado para pegar o Fluminense nesse domingo. O jogador ficou fora do jogo contra o Vasco por conta de um dente. Pois é, ele extraiu um dente. E agora, no Fla-Flu de domingo, ele pode ficar à disposição? A gente também vai falar sobre esse assunto no vídeo de agora, mas antes eu tenho um recado super especial da KTO. Galera, prestem atenção, vocês que gostam de se divertir, lá na KTO até o dia 31 de janeiro tem a promoção ganhe R$10 em aposta grátis. Fim de semana tem clássicos importantes nos estaduais e se você curte esporte, presta atenção, a KTO tá com essa promoção maravilhosa. Aposte e ganhe com muita coisa para você aproveitar. Para participar é extremamente fácil, simples, você vai entrar no site da KTO, vai lá na aba promoções, vai procurar por aposte e ganhe R$10 em aposte grátis e clica em aceito participar. Depois é só fazer aquela fezinha a partir de R$10 com odds acima de 1,80. Quando o seu palpite for concluído, você recebe R$10 em aposta grátis para continuar jogando e se divertindo bastante. Não vai perder essa, né? Corre no site da KTO e aproveite. Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, nessa sexta-feira foi folga para o elenco. E por que foi folga tendo um Fla-Flu no domingo? Gente, isso é feito através de estudo. E foi a única forma de dar folga a esse elenco até a estreia do Campeonato Brasileiro, porque não tem uma outra data, não tem outra brecha. Lembrando que o Flamengo teve que recalcular a rota e refazer o planejamento aí por conta do baixo aproveitamento da equipe sub-20 no início do Campeonato Carioca. Então, depois de muitos estudos, depois de muitas reuniões, eles redefiniram o planejamento e foi feito dessa maneira. Nessa sexta-feira, folga, sábado, reapresentação, último treino antes do Fla-Flu, e aí tem o Fla-Flu, depois na quarta tem Flamengo e São Paulo, depois no outro final de semana tem Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil, depois tem Internacional pelo Campeonato Brasileiro e depois Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Então, o Flamengo tem uma sequência extremamente difícil e por conta disso foi folga nessa sexta-feira através de estudo, não é apenas jogadores, vocês terão folga. Não é assim, não é nada definido assim no Flamengo. Eu acho que já deu para perceber que profissionalismo está reinando no dia a dia do rubro-negro. Sobre o Jorginho, galera, que a gente falou na nossa introdução, sim, tem chance do Jorginho ser relacionado. Ele ficou fora do jogo contra o Vasco por conta dessa situação do dente dele, que ele teve que extrair um dente, mas a tendência é que fique à disposição para o Fla-Flu. Vai jogar? Aí eu não sei, não tem como eu prever, não tem como escalar o time do Felipe Luiz para domingo, sendo sexta-feira, é um exercício de adivinhação. Eu acho que nem o Felipe Luiz sabe ainda qual time ele vai mandar a campo, depende de como os jogadores vão se reapresentar no sábado, desgaste físico, porque cada jogador reage de uma maneira pós-jogo, ainda mais se levarmos em consideração que estamos em pré-temporada. O Flamengo está numa pré-temporada com o calendário oficial em andamento. O Flamengo não tem nem 10 dias de reapresentação. A reapresentação pós-férias aconteceu no dia 12 de janeiro. Quer dizer, tem 11 dias, mas de treino no campo não tem nem 10. Então, pessoal, é ter paciência. No vídeo de amanhã provavelmente a gente vai ter
um cenário melhor, mais amplo em relação a qual equipe ele deve mandar a campo para pegar o Fluminense. E agora vamos entrar no assunto que vocês tanto estão esperando e me perguntando. Lucas Paquetá, galera. E aí, qual é a situação? Vamos relembrar aqui para vocês. O Flamengo fez uma nova oferta, só que dessa vez proposta oficial, porque a primeira oferta foi de boca, foi um aceno, como a gente gosta de dizer no jornalismo. O Flamengo acenou com a possibilidade de pagar 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros ao West Ham para ter Lucas Paquetá. E o West Ham avisou, olha, esquece, nós não vamos aceitar. Depois de muitas reuniões, fechando todas as pontas, o Flamengo finalizou a proposta oficial, tá? Botou no papel timbrado documento específico. Eu avisei para vocês que girava em torno de 40 milhões de euros. E a proposta exata foi de 38 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 42 milhões de euros. O West Ham recusou, mas não recusou por conta do valor. O valor, o West Ham até faria, pelo que eu fiquei sabendo. O West Ham toparia vender, sim. A questão é, quando liberaria forma de pagamento, quando liberaria, no caso, Lucas Paquetá, forma de pagamento e também o valor fixo, porque eles provavelmente iriam pedir 40 milhões de euros de maneira fixa, e aí os demais poderiam ser em bônus. Só que a questão não é o valor em si, a questão é quando o Lucas Paquetá viria para o Flamengo, porque eles não querem perder o Lucas Paquetá agora, no momento difícil, complicado que eles estão vivendo, para não serem rebaixados na Premier League. A cabeça do dono do West Ham não está sendo só o lado financeiro, está sendo o lado esportivo. Porque dinheiro, sejamos bem francos, dinheiro não é problema para o dono do West Ham, ele tem muito dinheiro. Fazendo uma comparação, é basicamente o Pedrinho, hoje dono da SAF do Cruzeiro. O cara tem muito dinheiro, só que ele está pensando no ganho esportivo dele, dentro de campo. A questão é um jogo de paciência. O Flamengo está trabalhando e a estratégia do Flamengo está sendo muito correta, na minha visão. Por quê? O Flamengo tem muito mais tempo do que propriamente o West Ham. A janela de transferência para o Flamengo fecha no dia 3 de março. A janela de transferência para o West Ham fecha em fevereiro. Por que eu estou falando isso? Porque o West Ham, teoricamente, ia pegar esse dinheiro do Lucas Paquetá da venda e ir atrás de um outro jogador. Só que o tempo é curto para o West Ham fazer isso. A questão é, até quando o West Ham vai sustentar essa situação com o Lucas Paquetá, entre aspas, insatisfeito? Se põe no lugar do treinador do West Ham. Imagina você escalar um jogador sabendo que esse jogador está com a cabeça já em outro clube, porque o Lucas Paquetá, ele está infeliz. Dizer que ele está insatisfeito talvez não seja a palavra certa. Pelo meu entendimento e pelo que eu ouço das pessoas, ele não está feliz. Ele quer voltar a ser feliz. Ele quer voltar a viver um bom ambiente, porque ele quer voltar para casa. Ele quer voltar para o Rio de Janeiro, ele quer voltar para o Flamengo, ele quer brigar por título, ele quer isso. Ele não quer continuar na Europa, ele não quer se transferir para um outro clube de um outro país na Europa, ele não quer isso. Ele quer o futebol brasileiro, ele quer o Flamengo. Imagina o treinador escalando um jogador, sabendo que esse jogador não está mais com a cabeça no dia a dia do clube, para ajudar nessa briga contra o rebaixamento. E o Lucas Paquetá, ele não vem atuando por conta de uma lesão nas costas, oficialmente falando, né? Então não é por conta da negociação. Vai chegar um determinado momento que o West Ham, ele vai se ver obrigado a liberar o Paquetá para o Flamengo. E o Flamengo sabe que tem até março para isso. O Flamengo não precisa do Lucas Paquetá para ter sucesso nessas partidas que terá em fevereiro até o fechamento da janela. Mas, Vene, nada é certo que consiga a contratação até março. Beleza. Mas se não conseguir até março, que é quando fecha a janela de transferência, consegue para o meio do ano. E de verdade, gente, eu não vejo nenhum problema. E aí, para ter o Lucas Paquetá no meio do ano, pode até ser mais barato para o Flamengo no meio do ano. Por quê? Se o West Ham for rebaixado, o valor de mercado do Lucas Paquetá cai. E o West Ham vai ser obrigado a diminuir a folha salarial por conta do rebaixamento, porque isso é regra, isso é lei. E o Lucas Paquetá tem um dos maiores salários do atual elenco.
Então, teoricamente, esperar até o meio do ano pode ser mais barato para o Flamengo. Mas o Flamengo também não está pensando no dinheiro. O Flamengo gostaria de ter o jogador agora. Porém, trabalha com a paciência, porque tem até março. Então a situação é essa. Dizer que o West Ham rejeitou a proposta do Flamengo por conta dos valores, na minha concepção e pela minha apuração, não procede. Rejeitou porque o Flamengo quer tê-lo agora. E o West Ham não quer liberar agora. Vocês entenderam? É isso. É basicamente isso. E o valor exato foi esse, 38 milhões de euros, mais 4 milhões em metas. Inclusive teve até um jornal britânico que noticiou esse valor, e é isso, eu confirmei, é exatamente isso, tá? Trouxe toda a situação. Entendo você aí do outro lado estar ansioso, entendo você aí do outro lado ficar reclamando, nossa, que novela, sim. Mas vocês acham que é fácil fazer uma contratação como essa? O Flamengo está investindo 40 milhões de euros. E o custo para o Flamengo não vai ser só esse. Porque o Flamengo vai pagar imposto nessa operação. O custo vai ser muito maior. Vocês têm noção do que o Flamengo está fazendo? Acho que vocês não têm noção não, né? O Flamengo está tirando um baita jogador de 28 anos, jogador que vai disputar a Copa do Mundo, de um grande clube da Europa, um clube rico da Europa, por 40 milhões de euros. É basicamente isso. Só para vocês terem um pouquinho de noção. E tenha paciência, torcedor. Agora, a minha opinião. Questão de tempo para o Lucas Paquetá voltar. A grande dúvida é se vai ser agora nessa janela ou se vai ser no meio do ano. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Fala nação rubro-negra, hoje trago notícias para vocês. Um possível retorno de Everton Ribeiro ao Flamengo começa a ganhar corpo nos bastidores da Gávea. Atualmente no Bahia, o meia teria procurado Filipe Luís, novo treinador rubro-negro, para manifestar o desejo de vestir novamente a camisa do clube onde viveu os momentos mais marcantes da carreira. A informação, ainda não oficializada pelo Flamengo, aponta que o jogador estaria insatisfeito com as críticas que vem recebendo da torcida baiana. Além disso, pesa a favor da decisão a forte ligação afetiva com o Rio de Janeiro, onde sua família mantém raízes e onde ele próprio desfrutou de 7 anos vitoriosos no clube carioca. Everton Ribeiro, que conquistou títulos como a Copa Libertadores, 2 campeonatos brasileiros e 2 Supercopas do Brasil pelo Flamengo, estaria disposto até a abrir mão de parte considerável do salário para viabilizar a negociação. O gesto reforça que o movimento tem mais a ver com identificação e sentimento do que com questões financeiras. Internamente, o nome do jogador é visto com bons olhos. Filipe Luís, com quem dividiu o vestiário por anos, valoriza sua capacidade técnica, experiência e perfil de liderança. Já o dirigente José Botto entende que Everton pode ser uma adição útil ao elenco, sobretudo em uma temporada com calendário apertado e múltiplas competições de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Apesar do clima favorável, a diretoria mantém cautela. Com um meio-campo recheado de opções, qualquer movimentação dependerá de uma análise criteriosa. A prioridade do clube é manter o equilíbrio técnico e financeiro do grupo antes de decidir se vale a pena repatriar um ídolo veterano. Enquanto isso, nos bastidores, o sentimento é de que o reencontro entre Everton Ribeiro e o Flamengo, embora ainda embrionário, começa a deixar de ser apenas um desejo. Enquanto as conversas ainda estão em um estágio inicial, a possibilidade de rever Everton Ribeiro novamente com a camisa rubro-negra já movimenta a torcida e cria expectativa. Se depender da vontade do meia, o desfecho é claro encerrar sua trajetória no Flamengo, clube que marcou sua carreira e onde ele acredita que ainda pode contribuir dentro e fora de campo. Deixa sua opinião nos comentários e compartilha com os amigos para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negra.